Olá, senhoras! Olá, senhores! Eu sou Rodrigo Pamplona, monitor da Desco. Você piscou e caiu em mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Glória a Deus! E hoje vamos falar sobre uma matéria que é queridinha dos concursos, funções da linguagem. Caso você seja novato por aqui, dá para baixar esse mapa mental, tá? Assim, você garante uma revisão top no conforto da sua casa, na hora que quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Mas o que são funções da linguagem? Tem algo a ver com matemática? Nesse caso não, aluno. O episódio de hoje é sobre português mesmo. Vamos definir o que são as funções da linguagem? As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Ainda está perdido? Calma aí. Primeiramente, precisamos entender que devemos atentar para o fato de que, em qualquer situação de comunicação plena, 6 elementos estão presentes. O emissor, que é aquele que emite o enunciado, o receptor, o destinatário da mensagem, a mensagem, que é o que será transmitido, o referente, que é basicamente o assunto, também chamado de contexto, o canal, meio pelo qual será transmitida a mensagem e, por fim, o código, a forma que a linguagem é produzida. Tá, mas e aí? A linguagem pode assumir diversas funções de acordo com o elemento da comunicação em que se deseja focar. Então, se o foco da comunicação estiver no emissor, a linguagem assume a função emotiva, também chamada de expressiva, que está centrada no próprio emissor, e por isso aparece na primeira pessoa do discurso. Exemplo: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Carlos Drummond de Andrade. Note que há a presença da primeira pessoa e o texto deixa claras as vontades e percepções do emissor. Mas e se o foco estiver no receptor? Simples. A linguagem assume a função apelativa ou conativa, muito presente em textos publicitários, já que eles pretendem chamar a atenção do espectador, mas não restrita a eles. Exemplo: faça uma redação por semana. Agora, se o foco estiver no contexto, no assunto, aí estamos falando da função referencial da linguagem, muito utilizada para passar informações objetivas, factuais e por isso se faz presente em jornais, telejornais, reportagens, textos científicos e, pasme, até em alguns podcasts. Exemplo: CPI da Covid, houve nesta terça deputado estadual que relatou o CPI da Assembleia do Amazonas. Mas se o rato roeu a roupa do rei de Roma, ou se Pedro pregou um prego na porta preta, logo a gente percebe que rola uma preocupação na forma como a mensagem é passada. Aí entra em cena a função poética da linguagem, centrada na mensagem, o famoso como se diz, cheio de figuras de linguagens e preocupações com sons e ritmos. Exemplo: de sol a sol, soldado; de sal a sal, salgado. Haroldo de Campos. Percebeu a repetição de sons? E a repetição de S-O-L e S-A-L? Esse trabalho estético é característico dessa função. Ei, tudo bem por aí? Vocês estão me entendendo? Tem certeza? Então tá bem. Aproveitando essa preocupação de saber se você está entendendo, vou aproveitar para falar sobre ela, a função que testa e faz a manutenção dos canais de comunicação, pois está centrada justamente neles, nos canais. A função fática, comum em conversas telefônicas, chats, até nesse QQD, né? Opa, esse né, inclusive, não necessariamente pergunta algo, mas testa o canal de comunicação. Que loucura! Um QQD falando sobre QQD. Isso nos remete à última função da linguagem, a metalinguística, que se dá quando um código cita, descreve, versa sobre esse código. Verbetes de dicionário usam palavras para definir palavras, metalinguagem. Poema que fala sobre fazer poema, metalinguagem. Música que fala sobre música, metalinguagem. Lembram dos making-off? Aqueles filmes que mostram bastidores de filmes? Então, metalinguagem. O código explica o código. Poemas que falam de poemas e verbetes de dicionário são exemplos dessa função. Exemplo: metalinguagem, substantivo feminino, linguagem natural ou formalizada, que serve para descrever ou falar sobre uma ou outra linguagem natural ou artificial. É só isso, ainda tem jeito, não acabou, boa sorte! E não esquece de dar seu like e de se inscrever no canal se tiver curtido aprender sobre as funções de linguagem. Também não esquece de baixar esse mapa incrível para consultar sempre que estiver revisando essa matéria em casa. E lógico que não íamos deixar de colocar um cupom com desconto irado na descrição para você se tornar um aluno Descomplica hoje mesmo. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!